de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. No domingo passado nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de entre os mortos e estamos agora aqui a seguir a vida de Jesus depois dele ressuscitar dentre os mortos, ou seja, o que é que Jesus fez, onde é que ele se dirigiu, com quem é que ele falou, que atitudes tomou depois de ressuscitar de entre os mortos. Depois de Jesus ter ido à cruz, de ter cumprido a nossa salvação na cruz, onde foi morto, onde foi sepultado, e ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus não ficou parado, nem ficou escondido. E em tudo aquilo que ele fez, temos lições. Quer dizer, se nós procurarmos pensar, colocarmos-nos na mente de Jesus e pensar, o Senhor Jesus pensar o que é necessário ainda fazer, quem é que ainda precisa da minha ajuda, onde é que eu tenho que agir, trabalhar, fortalecer para que, ao deixar definitivamente o mundo, quando o Senhor ascendeu ao céu, para que a sua obra ficasse bem entregue. Então, na quinta-feira nós tivemos uma lição em que Jesus, no próprio dia da ressurreição, foi encontrar-se com 2 discípulos que saíam de Jerusalém, iam para uma localidade que se chama Emaús. E nós aprendemos aí que aqueles 2 discípulos tinham ainda um conhecimento muito incompleto da pessoa de Jesus. E tinham necessidade de conhecer mais sobre quem era a pessoa de Jesus e o que é que ele tinha vindo fazer. E por isso Jesus vai ter com eles e diz ali que o Senhor abre as Escrituras e lhes dá uma lição, a começar nos livros de Moisés, a dizer, olhem, o que é que toda a Escritura falava sobre mim, o que é que era necessário que eu fizesse. E ali Jesus fortaleceu a fé daqueles 2 discípulos, que tinham uma fé muito débil ainda, e eles na mesma noite voltam para Jerusalém e vão dizer, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Ele esteve connosco. E agora aqui, nós vemos aqui mais uma decisão de Jesus, diz aqui até o texto, que era a 3ª vez que o Senhor Jesus se revelava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. E aqui há uma grande necessidade numa pessoa. E essa pessoa é o apóstolo Pedro. Por isso o tema da lição é Jesus restaura o apóstolo Pedro. Então vejam, Jesus ressuscitou e vai ter com o apóstolo Pedro para o restaurar, em virtude daquilo que ele uns dias antes tinha feito sobre Jesus. Então estamos aqui mesmo, isto é já praticamente é o último capítulo do livro do Evangelho de João, e se nós sabemos que João escreveu este Evangelho para mostrar que Jesus era o Messias, aquele prometido, ungido de Deus que veio ao mundo, o Filho de Deus. E ele escreveu este Evangelho para que as pessoas, ao crerem em Jesus e na sua obra, possam ter vida eterna. E agora aqui encontramos Jesus que se revelou ressurreto. Aqui Jesus já está ressuscitado entre os mortos. Portanto, ele manifesta-se de uma maneira espetacular. Como sabemos, Jesus de repente aparecia no meio dos discípulos que estavam reunidos, apareceu lá no meio daqueles 2 que iam caminhar e depois desapareceu. E aqui apareceu, vejam, Jesus ressuscitou em Jerusalém, e aqui onde é que eles estão? Eles estão no Mar da Galileia, estão no norte. Não é? Portanto, mais uma aparição de Jesus e agora um grupo maior de discípulos, 7 discípulos, mas aqui Jesus vai ter uma conversa particular com uma pessoa que é Pedro. E qual é o contexto aqui? Vemos aqui que aqueles 7 apóstolos, naquela manhã, ou melhor, naquela madrugada, decidem ir pescar. E eles levaram a noite toda a lançar a rede,
a puxar a rede, e lança para a direita, e lança para a esquerda, e zero. Nem um único peixe. A noite inteira. E na manhã, quando o sol estava já a nascer, depois de vejam uma noite inteira a pescar, na manhãzinha, Jesus aparece na praia e vai ali fazer um milagre. Vai fazer com que eles, instantaneamente, eles que levaram uma noite inteira a lançar a rede, sei lá quantas dezenas de vezes, Jesus diz, lancem para aquele lado. Eles lançam uma vez e o milagre. Eles puxam a rede, é uma pesca maravilhosa, diz aí, o versículo 11, 153 grandes peixes. Normalmente a rede iria rasgar-se, mas o outro milagre foi que nem a rede se rompeu. E depois, Jesus preparou lá uma boa refeição na praia. Eles, quando chegaram à praia, tinha lá umas brasas acesas, tinha pão, depois com o peixe que eles apanharam, e tomaram todos ali uma boa refeição. Diz aí o versículo 14, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois deles comerem aquele bom pequeno almoço, Jesus vai ali chamar para o lado uma pessoa em especial, que é o apóstolo Pedro. E a conversa de Jesus com Pedro é tão importante que o apóstolo João é o único que a registra. Está aqui registada do versículo 15 em diante. Ora, o que é que nós podemos ver aqui com muita clareza neste texto? Vemos que Jesus vai colocar por 3 vezes a mesma pergunta ao apóstolo Pedro, que é, Pedro, amas-me? E porquê é que o Senhor Jesus escolheu esta? Podia ter perguntado muitas coisas, não é? Mas a pergunta de Jesus é bem específica. Pedro, amas-me? Porquê? Porque Jesus foi lá naquela manhã para restaurar um homem que tinha falhado poucos dias antes, um homem que tinha também por 3 vezes, até cantar o galo, por 3 vezes disse ao ser confrontado, mas tu também és do grupo de Jesus. Não, eu nem sequer o conheço, não sei quem é. Por 3 vezes, ele confrontado e com medo, ele traiu o mestre. E eu vou ler aqui, para os irmãos podem ouvir, o Senhor Jesus avisou Pedro que isso ia acontecer, ele dizia que não. Em João capítulo 13, versículo 37, diz assim, disse-lhe Pedro, Senhor, porque é que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha, eu por ti faço tudo, até a minha vida eu dou. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. 3 vezes. Depois, mais à frente no capítulo 18, no versículo 17, temos aí a altura. Diz assim, então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Portanto, até o apóstolo, eu vou ler aqui o que é que Mateus escreveu, em Mateus 26, versículo 33, lemos assim. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. E é precisamente porque este homem traiu Jesus e disse publicamente que não o conhecia. Temos aqui as falhas de um discípulo. É precisamente por isso mesmo que Jesus vai encontrar-se com ele, porque ele é um homem útil, vai ser útil no reino de Deus, e Jesus vai restaurá-lo, vai perdoar, mostrar-lhe o seu perdão e vai trazê-lo de novo para o ministério. Foram 3 negações de Pedro, 3, e Jesus vai, para o fazer recordar, 3 vezes também lhe vai fazer a pergunta se ele o ama, para restaurar Pedro à liderança da igreja. Aquele mesmo discípulo que fracassou, dizendo naquela noite que não conhecia Jesus, na noite em que o Senhor foi preso. Vejam aqui, vamos começar pelo versículo, em João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então Jesus está agora ali perante um homem que não deve estar a sentir-se muito bem. Sabe que negou Jesus e que Jesus está ali para o confrontar. E por isso, vejam, a pergunta de Jesus centra-se no amor. E é isto que a palavra de Deus nos quer mostrar aqui. Jesus podia ter perguntado muitas coisas, mas a conversa do Senhor centra-se no amor. Porquê, irmãos? Pergunta. Simão, amas-me mais do que estes? Porque nós só podemos servir e só podemos seguir ao Senhor Jesus, seguir ao nosso Deus, se o amarmos. Se aquilo que nos leva a andar nos caminhos do Senhor for tudo menos amor a Deus, então há aí uma falha muito grande, porque a base do nosso serviço, do nosso zelo pelo nosso Deus, a base é o amor. Só o amor a Jesus é que nos permite permanecermos fiéis ao longo da nossa vida. O que é que nos leva a nós permanecermos fiéis, amando e servindo a Deus 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30? É porque temos de amar a Deus. É o amor que nos leva a sermos fiéis toda a nossa vida ao nosso Deus. O que é que leva cristãos a morrerem por causa do nome de Jesus? Porque o amam. Ou seja, porque amamos ao Senhor, nós podemos até perder a nossa vida. O amor é essencial. É o primeiro e o maior mandamento que o Senhor nos ensinou. O que é que levou Jesus a morrer na cruz? É o amor de Deus. Deus não mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar, a não ser por causa do seu amor. Aliás, Paulo aos Romanos diz, Deus prova o seu amor para connosco, o seu amor. Como é que Deus prova que nos ama? Porque Cristo morreu por nós quando nós não merecíamos. Nós éramos transgressores, éramos pecadores, como diz a palavra de Deus. E este versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o amor é essencial na nossa vida cristã. E por isso, para um homem que falhou, para um homem que negou 3 vezes a Jesus naquela noite, a primeira pergunta de Jesus é, Pedro, olha, tu amas-me? Porque se tu me amas, então tu podes ser e vais ser um grande servo de Deus. É isso que ele pede de nós, o amor. O versículo 7 já mostra o ardor, o ímpeto, aquilo que ia no coração de Pedro. Porque é que acontece? Ele está no barco, Jesus deu a ordem da praia ao longe, estavam distantes ainda talvez uns 100 metros ou 200, e quando o apóstolo João vê que é Jesus, olha, o Senhor Jesus está na praia, olhem, o que é que Pedro faz?
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, ou seja, pôs a roupa à volta dele, e lançou-se ao mar. Ele quis ser o primeiro, lançou-se ao mar e nadando para chegar à praia, porque ele queria estar com Jesus. Portanto, ele provou, logo ali, quando ele ouviu que era Jesus que estava na praia, aquele ardor dele por amor a Jesus levou. Ele podia pensar: eu falhei, eu traí o mestre, olha, vou ser o último a sair do barco. Quando todos já forem e já estiverem a falar com Jesus e tal, lá eu vou-te aparecer porque já sei. Não, vejam, é o amor que se vê logo aqui em Pedro, que se atira ao mar, não olhando a perigos e nada para chegar o mais depressa possível ao pé de Jesus. E agora vejam, há três razões, três motivos que levam o Senhor Jesus a perguntar a Pedro se o ama. E a primeira razão é: nós vamos seguir a quem amamos. Nós vamos seguir a quem nós amamos. A segunda razão: nós vamos servir, vamos estar dispostos a trabalhar para aquela pessoa que amamos. E a terceira razão porque o Senhor Jesus pergunta a Pedro se o ama é que nós estamos dispostos até a sacrificar-nos se nós amamos o nosso Deus. Esta é a questão principal, irmãos, que é aquilo que Jesus pergunta. E Ele está a perguntar isso a cada um de nós. Está a perguntar: Jesus, Tina, Mila, Linda Assi, podia dizer o nome de todos. Será que tu me amas? É isso que Jesus quer das nossas vidas. O amor ao Senhor é a chave do sucesso. Às vezes nós perguntamos: mas porquê é que, olha aqueles crentes que uma vida inteira de fidelidade, de serviço, de sacrifício, como é que é possível? Como é que eles conseguem fazer isso? É o amor. O amor é a chave do sucesso da vida cristã. E então vejam, as palavras de Jesus são interessantes. Isto às vezes até lembra aos pais para com os filhos. Porque vejam o versículo 15. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Deve ter sido um choque para Pedro, Jesus chamar pelo seu nome desta forma, filho de Jonas, porque Jesus só fez isso no início. Quando Jesus encontrou Pedro a primeira vez, é que lhe disse, como está registado aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, antes dele ser apóstolo, nós lemos assim, que André achou primeiro o seu irmão, Simão, levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Estão a ver? Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus foi ali usar o nome de Pedro antes dele ser chamado para apóstolo, filho de Jonas. Quer dizer, Jesus está aqui a ir bem ao fundo na restauração do apóstolo que tinha falhado. Então a pergunta certa para se fazer a um crente desobediente, um crente que falha, quando nós tivermos que ir ter com um irmão, com uma irmã que se desviou, que se afastou, que caiu, olha, a primeira pergunta que a gente tem de fazer é: tu amas a Deus? Porque se essa pessoa disser ama a Deus, então ela vai ser restaurada, ela vai vencer, ela vai voltar para os caminhos do Senhor, porque ela ama a Deus, porque ela ama ao Senhor. Então esta é a pergunta essencial e Jesus está-nos aqui a dar este exemplo. Depois olhem o que é que Jesus diz mais. Amas-me mais do que estes? O que é que Jesus está a querer dizer com isto? O apóstolo Pedro decidiu com os outros ir pescar. A pesca era a sua profissão anterior. Mas quando Jesus o chamou, o que é que lhe disse? Olha, tu és pescador, não é? Mas a partir de agora, tu vais ser o quê? Pescador de
homens. Tu vais agora levar a palavra de Deus às pessoas. E em vez de lançares a rede ao mar para apanhar peixes, tu vais lançar a rede, que é a palavra de Deus, mas para apanhar almas para o reino de Deus. E então Jesus está a dizer ao Pedro, tu amas mais do que estas coisas de barco, pesca, redes? Amas mais do que isto? Não é? A ponto de pôres isso de lado e quereres ser um pescador de homens. Amas mais do que a vida da pesca, a vida antiga das redes. Porquê? Porque o grande projeto que Jesus tinha para Pedro, qual era? Era ser um pescador de almas. Era ser alguém que ia servir no reino de Deus. Jesus viu em Pedro aquela pessoa que ia ser essencial na igreja. E por isso, Jesus conhece o coração de Pedro, mas queria que ele confessasse: sim, Senhor, eu amo-te. Eu amo-te mais do que a vida da pesca. E por isso o Senhor vai continuar a falar com ele. Porque o que Pedro tinha de fazer e que Jesus queria para ele era que ele levasse o Evangelho da salvação aos perdidos do mundo. Como ele tinha dito já em Lucas 5,10, não temas, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. Então, irmãos, esta é a pergunta que é crítica para cada um de nós, na nossa vida cristã. Se nós queremos assumir esse compromisso de amarmos suficientemente ao Senhor, ao ponto de podermos ultrapassar as dificuldades do mundo e os chamamentos do mundo e dizer, não, eu vou, apesar de vivermos no mundo, mas Deus tem um plano para ti, para ti, para ti, e é o teu amor a Jesus que te vai dar o alento para o servires dessa forma. É isso que Jesus está aqui a dizer ao apóstolo Pedro. E por isso Jesus vai insistir 3 vezes na mesma pergunta. Jesus não estava a ser chato. Jesus está ali, pergunta-lhe uma vez, 2 e 3. Porquê? Para que Pedro ficasse com os pés bem assentos no chão, bem certo no seu coração, aquilo que o Deus tinha para ele. Então, depois da pergunta, a primeira resposta de Pedro, no versículo 15, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Será que todos nós, podíamos dar esta mesma resposta que Pedro deu, se Jesus te perguntasse a ti? Cada um de nós podia dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso é essencial, irmãos. Se Jesus te perguntar em qualquer altura da nossa vida, amas-me? Temos que estar sempre prontos para dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então, na resposta, Pedro aqui apela à onisciência de Jesus. Não adianta nós sermos mentirosos e hipócritas, no fundo do nosso coração não amarmos a Jesus e dizermos, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não adianta. Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E por isso, por essa resposta de Pedro, o que é que Jesus lhe diz? Fim do versículo 15. Apascenta os meus cordeiros. Vejam bem, irmãos, no versículo 15, na primeira pergunta, Jesus diz, apascenta os meus cordeiros. Versículo 16, no fim, apascenta as minhas ovelhas. E no versículo 17, a terceira vez na pergunta, apascenta as minhas ovelhas. Então, como é que Jesus se refere aos crentes aqui? O que é que os crentes são para Jesus? Cordeiros e ovelhas. Cordeiros e ovelhas. Eu fui visitar esta semana os meus pais e a viagem é pelo Alentejo, não faltam rebanhos de ovelhas no Alentejo. E então, depois eu dizia à Margarida, as nossas sobrinhas foram connosco e diziam, olha ali as ovelhas. Sabem que o Senhor Jesus decidiu escolher a ovelha como um animal que simboliza melhor o crente. Porque a ovelha é esse animal
que, como iremos ver aqui um pouco mais à frente, é o exemplo perfeito do crente. Ela precisa de um pastor, precisa de ser guiada, precisa de ser protegida, ser alimentada, cuidada, e não há melhor animal. Por isso Deus diz que nós somos ovelhas para Ele, somos ovelhas do seu rebanho. Agora vejam o que nós somos para Deus. Ele diz: os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Então os crentes são assim comparados. Então as ovelhas e os cordeiros pertencem a quem? A Pedro? Não, Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Os crentes não são do pastor. Os crentes são de Jesus. Nós somos para Ele, o Senhor diz: tu és a minha ovelha, tu és o meu cordeiro. Pertencemos ao Senhor. Então, os líderes espirituais, os pastores das igrejas, precisam de entender isso, que os crentes pertencem a Jesus. E os pastores receberam a incumbência, a responsabilidade de olhar, cuidar das ovelhas, dos cordeiros do Senhor. Os pastores não são donos da igreja, não são donos das ovelhas nem dos cordeiros. Jesus é que é. E Jesus repete isto aqui claramente, não uma, não duas, mas 3 vezes. É o que nós somos. Jesus está aqui a dizer: tu és a minha ovelha, tu és o meu cordeiro. Somos o quê? Propriedade de Jesus. Somos valiosos para Ele. Somos valiosos. É por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6:20: fostes comprados por bom preço. Foi a morte de Jesus. Nós somos ovelhas e cordeiros de Jesus porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Somos valiosos para Ele. Nunca esqueçamos isso. Nós podemos dizer: Senhor, eu sou a tua ovelha. Eu sou o teu cordeiro. Tu és o meu pastor. E nós, os pastores, somos apenas subpastores do pastor-chefe. É como numa empresa. Há o chefe e há o subchefe. Não é? Quem é que manda? É o chefe. Os pastores são subpastores do pastor máximo, que é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro aprendeu esta lição porque eu vou ler aqui 2 versículos. Na carta que o apóstolo Pedro escreveu 30 anos depois, olhem, 30 anos depois, Pedro lembrou-se desta conversa de Jesus com ele, e em 1 Pedro 5, 2 e 4 ele diz assim, olhem o que é que ele diz: apacentai, ele está a escrever uma carta às igrejas, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, quando vier o pastor-chefe, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Está em 1 Pedro 5, 2 a 4. Portanto, aqui, voltando lá a João, Jesus diz-lhe: então, se me amas, apacenta os meus cordeiros. Então, o que é que precisam de fazer os pastores? Aqui diz apacentar. E a palavra que o Senhor Jesus usa aqui, a palavra grega, é boskoe, que é igual à do versículo 17, mas já não é igual à do versículo seguinte, do 16. Mas em português é apacenta. O que é que quer dizer esta palavra? Jesus está a dizer, este apacentar é, olhando para as ovelhas, é dar pasto, dar alimento ao rebanho. Então, como é que os pastores apacentam as ovelhas? Aqui está a dizer que uma das principais tarefas do pastor é alimentar o rebanho de Deus. E como é que se alimenta o rebanho de Deus? Com a palavra. A palavra de Deus. A ervinha e a ração que as ovelhas comem, os crentes, espiritualmente, é a palavra de Deus. Então, tal como as ovelhas têm que se alimentar fisicamente para viverem,
Os crentes também precisam de se alimentar. E isso é com a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é a responsabilidade do pastor que Jesus está a dar a Pedro. Pedro, vai cuidar, vai alimentar então as minhas ovelhas, os meus cordeiros, com a minha palavra, com toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia. E o apóstolo Pedro também aprendeu esta lição e 30 anos depois, quando escreve a sua carta, em 1 Pedro 2:2, ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Portanto, o alimento essencial das ovelhas de Jesus. Então esta é uma das principais responsabilidades do pastor da igreja que Jesus dá ali a Pedro. Apacentar, alimentar, dar alimento, sustento da palavra de Deus ao povo de Deus. E isso faz-se com a Bíblia, com o estudo da palavra de Deus, versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro, para que as ovelhas do Senhor cresçam espiritualmente. E neste versículo 15, Jesus chama aos crentes de cordeiros. Um cordeiro, agora nesta altura do ano, se forem ver os rebanhos de ovelhas, tem muitos cordeiros, porque é a altura em que eles nascem. É a altura própria, nesta altura, dos cordeiros nascerem, porque há muita erva verde na primavera e há muito alimento. E então os cordeiros são aqueles, ainda aqueles cordeirinhos frágeis, estão a crescer, são novos. E muitas vezes a Igreja do Senhor é formada dessa maneira. Crentes novos que vêm aos caminhos do Evangelho. E por isso Jesus olha também por esses. Às vezes os mais vulneráveis, os mais fracos, precisam de ser pastoreados e guardados pelo pastor, que é, neste caso, o apóstolo Pedro, para serem protegidos, conduzidos, curados. Então, a melhor ilustração, de facto, do crente é a ovelha. Depois, versículo 16, Jesus continua aqui a lidar com esse apóstolo que disse que não o conhecia, que o negou 3 vezes, e agora é a segunda vez. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Há pouco era cordeiros, agora é ovelhas. Quer dizer, cuida do meu rebanho. Cuida daqueles que já são crentes há muito tempo, que já estão mais fortes, mais fiéis, mais dedicados, mas precisam na mesma de ser apacentados. Mas agora a palavra para apacentar é diferente da outra. A outra era uma palavra grega que quer dizer alimentar, dar pasto. Agora aqui a palavra que Jesus usa, no português é apacenta, não é mesma? Mas a palavra é poimaino, que é pastorear, que é guardar. No campo, o pastor tem o rebanho das ovelhas, tem que lhes dar o alimento, mas também tem outra coisa, tem que as guardar. Porque senão as ovelhas dispersam-se e perdem-se. Então aqui é proteger, guardar o rebanho das ameaças do mundo, das feras. E nós sabemos que a maior ameaça para a ovelha de Jesus é o nosso maior inimigo, que é Satanás, que é o diabo. É a principal fera que ataca o rebanho de Deus para causar estragos, para enfraquecer, para derrubar, para transtornar as ovelhas de Jesus. Então a função do pastor que Pedro aqui recebe é pastorear. Olha, amas-me, Pedro? Então protege, guarda o meu rebanho dos ataques satânicos, dos ataques do mundo, para que as minhas ovelhas não caiam, não se percam, orienta-as, defende-as. Portanto, temos aqui 2 funções
que Jesus dá a Pedro: alimentar com a palavra de Deus o rebanho, os cordeiros que estão a crescer, e também proteger, guardar todo o rebanho do Senhor. E finalmente chegamos ao versículo 17. Jesus pergunta o mesmo. A pergunta de Jesus é sempre a mesma. Pedro, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Alimenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas, protege, guarda, pastoreia todo o meu rebanho. É o que Jesus está aqui a dizer ao apóstolo Pedro. Mas ele aqui ficou triste. Ficou triste porquê? Porque Jesus estava ali, estava a cortar bem fundo, disse uma vez, duas e três. Jesus queria, é como aquela feridinha que a gente trata uma vez, mas não chega, né? Tem que lá pôr outra vez e terceira vez. Jesus estava aqui e sabia que ele precisava disto. 3 perguntas. É uma cirurgia corretiva. Pode ser dolorosa, mas é necessária para o apóstolo Pedro. Então o que é que nós vemos aqui? Que Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca desiste de nós. Às vezes pode ser difícil. Às vezes Jesus vai corrigir-nos uma vez, às vezes precisamos de 2, às vezes precisamos de 3. E se calhar até podemos precisar de mais. Mas a lição aqui é que Pedro tem aqui a oportunidade, ele teve aqui a oportunidade dada por Jesus por 3 vezes. E ele manteve a sua resposta: Senhor, sabes que eu te amo. Jesus está a dizer: Pedro, o amor a mim é essencial. Está a dizer a nós, irmãos e irmãs, cordeiros, ovelhas do Senhor, o amor a Jesus é essencial para nós o seguirmos e para nós o servirmos. E aqui Pedro vai receber essa incumbência de Jesus e ao mesmo tempo Jesus aceita as respostas deste homem e vai entregar-lhe essa responsabilidade. Quer dizer que no final Jesus restaurou completa e totalmente Pedro. E sabem em que homem se tornou o apóstolo Pedro? Um homem que poucos dias disse 3 vezes: eu não sei, não conheço, não sei quem é esse homem, Jesus. Nunca ouvi. 3 vezes que Jesus lhe perguntou, na minha perspectiva, tem a ver com as 3 vezes que Pedro negou. É exatamente E isso. a última vez que a pergunta é feita por Jesus é mais incisiva ainda, porque lembra a terceira nega de Pedro. Portanto, digamos que essa restauração foi feita como tinha de ser, mas foi feita em função da negação de Pedro. Negou 3 vezes e 3 vezes foi inquirido. E Pedro lembrou-se claramente disso. Exatamente. Então Pedro foi aqui restaurado e Pedro entregou-se totalmente a Jesus e foi restaurado totalmente. E nós podemos ver o homem que Pedro se tornou nos primeiros 10 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro tornou-se o líder da Igreja de Jesus. Capítulo 2, Pedro faz uma pregação impressionante em Jerusalém, em que se convertem cerca de 3.000 pessoas. Depois, nos capítulos 3 e 4, Pedro e João iam orar ao templo, cura um homem coxo de nascença, e na sequência dessa cura junta-se uma grande multidão. Pedro prega a palavra de Deus, é confrontado pelas autoridades, mas na sequência dessa mensagem
cerca de 5.000 pessoas mais se convertem. Está nos capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, Pedro purifica a igreja quando um casal mentiu, Ananias e Safira, e Pedro confronta-os e recebem o castigo de Deus em que morrem, e mostrou ali claramente que Pedro era um homem que dirigia corretamente a igreja de Jesus Cristo. E depois, o apóstolo Pedro é esse homem que levou em primeiro lugar um homem gentio chamado Cornélio a Cristo, em que a palavra de Deus é levada aos gentios em Atos capítulo 10. Por isso começou aqui, nesta restauração deste homem que por 3 vezes negou a Jesus, começa aqui o grande compromisso de Pedro, claramente comprovado no decorrer da sua vida, até que ele depois veio a ser martirizado. Por isso, irmãos, o nosso amor a Jesus. Em conclusão, Jesus diz a Pedro 3 vezes, amas-me. O que é que, irmãos, acima de tudo, nos torna então qualificados para servirmos a Deus? Queres servir a Deus? Ama-o profundamente. Queres ser fiel ao Senhor? Ama-o ao Senhor profundamente. Amar a Deus, amar o povo de Deus, é uma exigência necessária para aquele que quer servir ao Senhor. E não há dúvida que Jesus usa aqui as perguntas certas e corretas para restaurar uma pessoa que tinha caído. E o que mostra que Jesus, nós podemos cair, nós podemos pecar, nós podemos até fazer coisas que nunca pensaríamos fazer como crentes. Mas se nos arrependermos, como Pedro se arrependeu, e se amarmos ao Senhor, Ele está pronto para nos perdoar e pronto para nos restaurar. Que possamos aceitar este compromisso e que haja em nós, irmãos, aquilo que Jesus olha em primeiro lugar. Esta é a pergunta principal. Amas-me? Que o nosso amor a Jesus seja um amor que vai durar toda a nossa vida. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então concluir com o cântico número 107, que é baseado no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Número 107. Fiquemos em pé, irmãos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta vem-me limpar dos vis pecados.